Hoje nós vamos falar a parábola do joio e do trigo. Está escrito em Mateus 13, do 24 ao 58. Mas nós vamos falar dos 24 ao 43, que é a parábola do joio e do trigo. Então, a parábola do joio e do trigo, o Senhor está dizendo por parábola. Primeiro nós vamos nos atentar o que significa parábolas, né? Parábola significa textos curtos. Então Jesus, ele tão inteligente como ele é, ele já falava pouco, mas de uma forma assertiva, né? Textos curtos. Então por isso que ele falava por parábolas. E essa parábola do joio e do trigo, nós vamos também para o significado. No português, o que é que significa o trigo? O trigo é um cereal nutritivo que usamos nos alimentos. E o joio? O joio é uma planta daninha, tóxicas. E qual é a diferença do trigo para o joio? A diferença é que as duas são parecidas. As duas, você planta do mesmo jeito, elas crescem semelhante às suas folhas, o seu pé, o tempo dela crescer. Então, assim, essa é a diferença. E se você plantar as duas juntas, elas vão crescer. Se você for arrancar a erva daninha do trigo, você acaba arrancando o trigo. Então, por isso, você tem que deixar crescer. E só depois que ela estiver pronta para colher, você tira e separa uma da outra. Então, a palavra do Senhor, nessa parábola, está nos ensinando. Porque a palavra do Senhor é assim. Aí, Jesus explicando por parábolas. Então, ele deixou a multidão e foi para a casa dos seus discípulos. Aproximando-se deles, e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu. Isso aqui os discípulos pediram para o Senhor Jesus. E ele respondeu que aquele que semeia a boa palavra é o Filho do Homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo é que semeia, que é o diabo. A colheita é o fim dessa era. E os encarregados da colheita são os anjos. Então, que nós temos que alimentar todos os dias, para nós alimentarmos o corpo, a alma e o espírito. Como? Nós temos que alimentar da palavra. O espírito nós se alimenta com a palavra. O corpo nós se alimenta com o alimento. Certo? Mas o espírito nós se alimenta com a palavra. E assim, muitas vezes eu até li a palavra, mas não entendia. Então, eu tinha um vazio que eu não sabia de onde vinha, que eu não entendia, que eu buscava talvez os problemas da vida, encontrar uma resposta. Por exemplo, aí eu pensava, quando eu resolver todos os meus problemas, eu vou ser feliz. Quando eu ganhar mais dinheiro, eu sou professora, eu estou trabalhando, então quando eu ganhar mais dinheiro, eu vou ser mais feliz. Felicidade é bem relativo, né? Mas se nós pegarmos, eu quero ser feliz o tempo todo. Aí vem a filosofia e nos fala, a felicidade ela é relativa. Nós não podemos ser felizes o tempo todo, né? Nós temos que entender o tempo todo quem somos nós. Por exemplo, felicidade, a simbologia de felicidade é alegria, é sorriso e tal. Mas se você vê uma pessoa sorrindo o tempo todo, você vai achar que aquela pessoa não é legal, né? Aquela pessoa tem algum problema, porque você não pode sorrir o tempo todo. Se você vê uma pessoa triste o tempo todo, também não é normal. Porque sentimento, tristeza e alegria é relativo, são momentos. Então, assim, quando nós não entendemos o nosso corpo, nós não entendemos nós mesmos, nós fica achando que a gente vai ser feliz, que a gente não está sendo feliz porque a gente não está conseguindo realizar todos os sonhos da nossa vida.
E eu pensava, quando eu ganhar mais dinheiro, eu vou ser mais feliz. Só que não. Com o passar do tempo, eu trabalhando em uma escola, eu consegui um salário bom. O meu salário estava bom. Só que a tristeza continuava a mesma. E aí foi onde eu descobri que não era o dinheiro que estava faltando em mim, mas estava faltando em mim eu preencher o meu lado espiritual, que era entender a palavra do Senhor. E hoje, a cada dia que eu estudo, eu aprendo mais. E nós não podemos parar de estudar, de buscar a Deus nunca. Porque se você que está me ouvindo se sente assim, sente que falta algo na tua vida, muitas vezes algo que está faltando não é o financeiro, não é nada, é Deus. Só Deus preenche. E hoje eu sei, hoje eu te falo com certeza, que assim como o Senhor está explicando aqui nessa parábola do joio e do trigo, na minha vida, eu estava deixando crescer o joio e o trigo junto. E aí uma hora eu consegui tirar o joio, deixar só o trigo. Que é todo dia buscar a palavra do Senhor. É todo dia eu entender quem sou eu. O que estou fazendo aqui? Aquilo que não está bom eu preciso mudar. Se o meu corpo está inflamado com alguma coisa, eu preciso mudar a alimentação. E buscar sempre conhecimento. Porque o conhecimento liberta. A palavra do Senhor diz isso. Que o conhecimento liberta. Então eu estou aqui falando para você, não é coisa da minha cabeça, não é coisa que eu ouvi de alguém. É coisa que está escrito na Bíblia. Se você tem fé, se você pensa igual eu e tem fé, eu estou te falando da Bíblia, que na Bíblia está escrito. Então, nós temos que buscar a Deus todos os dias. Muitas vezes nós nos perguntamos, não é? Eu já fiz muito essa pergunta para mim, como buscar a Deus? Como ouvir a voz de Deus? Como saber que é Deus que está falando? Você só vai saber fazendo. Você só vai entender a voz de Deus buscando Ele. Porque em cada um Ele toca de um jeito. Quando você abre a Bíblia, tem várias histórias. Você começa a ler. Vai lendo. Porque vai chegar uma hora que o Senhor vai falar com você. Eu tenho certeza disso. Assim como Ele fala comigo, Ele fala com você. E está escrito na palavra. Que bata na porta, que a porta abre. Jesus, Ele não é como nós, seres humanos. Que nós falhamos. Não é verdade? Jesus não falha. Jesus é o Filho de Deus. Só quem é perfeito é Deus. É Jesus, que nos concedeu o Espírito Santo para nos guiar, para nos consolar, para nos dar sabedoria de vivermos melhor aqui na terra, enquanto a eternidade não chega, né? Então, essa parábola, ela mexeu muito comigo. Ela me ensina muito, assim como toda a Bíblia, cada história. Você aprende um pouco. E qual é a importância de você ler a Bíblia, de você entender, de você aproximar de Deus? Qual a maior importância? A maior importância é entender quem é você. Nós só conseguimos entender quem somos nós quando nós buscamos de Deus a resposta. Porque Ele que nos deu a vida e é Ele que nos ensina. Então eu te desejo um ótimo dia, uma ótima semana. Nós já estamos na metade da semana, hoje é quarta-feira, mas eu desejo que o Senhor fale com cada um de nós. E que Ele nos dê sabedoria, nos dê saúde, discernimento, que nós tenhamos uma semana repleta de bênçãos, nossas famílias sejam protegidas pelos anjos do Senhor. E um ótimo dia.